Então, primeiro a gente tem que pensar que a ansiedade, ela é um fator de proteção, né? Ela nos protege e nos alerta sobre condições de perigo, né? Então, assim, se eu tenho uma prova amanhã para fazer, ou se eu tenho uma reunião com algum subordinado, com alguém novo, eu vou ficar mais apreensiva, né? Porque é uma condição nova, certo? Eu sempre costumo dizer e comparar, para ficar bem esclarecido, a ansiedade como se fosse um bombeiro, né? Então eu tenho lá uma vela acesa, né? Eu não preciso chamar o bombeiro para apagar aquela vela acesa, porque ela tá ali, ela não vai me causar mal. Mas as pessoas que são muito ansiosas, elas acabam, mesmo diante daquela vela acesa, precisando acionar esse bombeiro o tempo todo, porque não consegue regular essa emoção. Então eu sempre costumo comparar com isso, né? E já os transtornos, né, ansiosos ou a ansiedade patológica, ela acontece a partir do momento que o indivíduo sente um mal-estar tão grande e ele se torna tão disfuncional acerca das atividades laborativas, do convívio social, do relacionamento conjugal, do relacionamento dentro da família, ao ponto de não conseguir mais dar conta de todos aqueles sintomas e todos aqueles sentimentos ruins que ele tem. E aí sim que precisa estar o alerta, né? Porque justamente no momento que o paciente ele não está mais dando conta de gerenciar a vida dele por conta desses sintomas ansiosos que muitas vezes não precisariam estar acontecendo. E doutora, pensando sobre essa questão dos sintomas, então, da ansiedade, quais são os principais sintomas que ela apresenta e ela pode se apresentar de diferentes formas para cada pessoa? Como seria isso? Bom, os sintomas são geralmente sintomas sentidos no corpo, né? Então, a crise de ansiedade, ela é uma crise ocasionada por gatilhos, né? Ambientais, e a partir desses gatilhos, o cérebro estimula o corpo a dar sinais, né? Que sinais que seriam esses? Taquicardia, palpitação, sensação de falta de ar, uma angústia, um aperto no peito, parece que está sufocando, né? Pode dar um pânico no sentido de medo que vai acontecer alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa fica apreensiva, levando ela até o pronto-socorro, pensando que ela está infartando, né? Aí quando tem essa questão do medo de morrer, ou medo de enlouquecer, ou medo de acontecer alguma coisa, ao ponto de ir ao pronto-socorro, muitas vezes está relacionado também com o pânico, né? E a ansiedade, assim como o pânico, também tem tremores pelo corpo, sensação de fraqueza, perde as pernas, muitas vezes tem queixas gástricas, gastrointestinais, né? Como dores abdominais importantes. Então, o paciente, ele se sente muito mal, e a partir do momento que ele identifica que isso é uma crise, ele começa a ter medo de ter crise. Uma coisa leva a outra, né? Vira uma bola de neve. Exatamente. E como você falou, né? Todas as pessoas sentem igual? Não, nem todas as pessoas vão sentir igual, porque o aprendizado sobre o que é ansiedade para cada um é diferente, né? Então, às vezes, eu estou iniciando nesse quadro ansioso que eu não consigo entender muito bem o porquê que eu estou sentindo, o que está acontecendo, que gatilhos que são esses. Então é mais difícil e muitas vezes pode-se perceber que a ansiedade ela pode ser mais intensa. A partir do momento que eu consigo me conectar com aquilo que está levando à crise de ansiedade, aos sintomas físicos, e eu consigo entender que aquilo é uma crise que vai passar, aí isso começa a ser mais leve, né? E eu sempre explico, principalmente quando eu dou aula, os alunos têm dúvida assim, o que é uma crise de ansiedade e o que é um ataque do pânico, né? Essa era uma dúvida também que eu ia fazer para a doutora, que tem uma diferença disso, doutora? Os sintomas, eles são praticamente os mesmos, né? Os gatilhos podem ser os mesmos, mas a forma com que os sintomas aparecem é diferente. Então, o ataque do pânico é súbito. Então, os sintomas, eles vêm como se fosse tudo de uma vez só, dura lá 20, 30 minutos e vai embora. Né? Então, o paciente, ele fica naquela apreensão, por isso que ele é muito intenso. E leva a busca por ajuda ao pronto-socorro, muitas vezes entendendo que está infartando.
Já na crise de ansiedade, ela vai aparecendo os sintomas aos poucos. Então, ela vai num crescente, aí depois ela dá uma estacionada e cai. Entendeu? Então, eu posso ter uma crise de ansiedade que começa lá com uma angustiazinha, um mal-estar assim no peito, aquele aperto, e de repente isso vai avolumando, vai apresentando outros sintomas juntos, né? E aí ele passa o dia todo meio angustiadinho, ruinzinho, meio taquicárdico, suspirando, né? E isso pode ser a crise de ansiedade que dura horas, às vezes o dia todo. Então, o pânico é súbito e passa rápido. A crise de ansiedade, ela vem devagar e passa devagar.